No 1. No 2. No 2. No 3. Fala, Opa, gente. A gente sempre erra esse início, então não estranhe. Mas olha só, está começando por aqui hoje no novo formato. Eu aqui, na minha super mansão, inclusive, mas está começando o No Trem, sabe? Um programa de debate jurídico e político com 4 advogados que pensam coisas diferentes acerca de um tantão de coisa. Galera, e lembrando que a opinião, ela é individual, ela é pessoal, não representa a opinião de todos, muito menos representa a opinião de uma entidade de classe. Tem que ligar seu microfone, Leandro. O anfitrião está desligando o nosso microfone, e isso não pode acontecer, tá? Isso não pode acontecer. Por favor, eu também queria dizer isso, que assim, o cerceamento já começou na saída do programa, entendeu? Nós vamos ter que cortar o microfone do Lindomar, cara. É o que eu acho. Só que tem uma coisa, a senha é só minha. Eu que mando aqui. Segue aí, Leandro. Isso que é ditadura, hein? Esse é o tema, né? Vamos lá, acho que todo mundo já está apresentado aí. Damião Santos, Leandro Aguilar, Lindomar Gomes e Rubens Macedo. Famoso Rubão. E hoje, pessoal, grande secretário de esporte de Contagem. É isso aí. E hoje nós temos, no nosso primeiro bloco, que é o Doutor Responde, uma participação ilustre do nosso grande advogado criminalista, doutor Maicon Vilaça, uma referência em direito criminal, não só em Contagem, mas como em toda Minas Gerais, né? Então, nosso primeiro bloco aí, Doutor Responde. Show de bola. Já o nosso segundo bloco né? Um dos maiores advogados de Minas Gerais. Ok. O nosso segundo bloco é o Pimenta Jurídica ou Pimenta Política, né? Esse bloco aí, geralmente, a gente pega um tema mais espinhoso, um tema que aconteceu durante o mês, durante a semana, que está bem próximo aqui da gente do tempo, e a gente coloca para a gente debater, que é o principal tema nosso, né? Hoje nós vamos falar sobre a questão dos militares, tá? E no último bloco, se tiver tempo, e se conseguirmos, faremos uma indicação para vocês cultural, seja de livro, seja de documentário, ou seja, de algum filme. Eu vou deixar o Rubão falar só um tiquinho, porque se eu não mutar o telefone do Rubão, ele não deixa ninguém falar aqui. Pode falar um tiquinho, Rubão? Antes da gente fazer cara, o doutor responde. É isso que eu tô olhando. Toda hora você tá me cortando o microfone. Nem começou ainda, cara. Nem começou. Mas vai lá. Nem sei o que é agora, mas tá bom. Vou desligar o microfone do Rubão. Galera, o seu tá desligado, viu, Leandro? Qual a necessidade de desligar o microfone, Lindomar? É porque fica dando eco. Deixa eu ensinar para vocês. Porque quando eu falo, se o microfone de vocês estiverem aberto, depois quando vocês pegarem o YouTube para escutar, a minha fala vai estar sendo reverberada em cada um de vocês. Por isso que é importante. Falou, desligou o microfone. Entendeu? Fechou. E agora, galera, hoje no trem tem o prazer de trazer aqui o maior advogado da história criminal do Brasil. Ele que é uma referência, ele que é inteligente, ele que é o maior professor que a PUC Minas já teve. Eu convido para participar conosco, para responder a nossa pergunta de hoje, doutor Maicon Vilaça. Seja bem-vindo, doutor Maicon Vilaça. Olá, meus amigos. Me ouve bem aí? Muito bem. Ótimo. Cumprimento aí Lindomar Gomes, Damião Santos, Leandro Aguilar e o nosso grande e enorme secretário do esporte, que não podemos falar, Rubens Macedo, conhecido como Rubão. Tudo bem, meus amigos? Mas por que esse enorme? Eu não entendi isso, você entendeu? Ele resolveu ficar grávido junto com a esposa dele, ao mesmo tempo, e sofreu os mesmos efeitos. Galera, vamos lá, que nós temos que liberar o Maicon daqui a pouquinho. Então, hoje é a primeira vez, não, segunda vez, né, que nós estamos trazendo um convidado aqui, mas nesse formato é a primeira vez que o Nutrem traz aqui hoje. Vamos lá. Fernando Gonçalves, morador do bairro Alvorada, em Contagem, pergunta: tem um processo criminal. Caso eu seja condenado, tenho direito a um indulto semelhante ao que o presidente concedeu para o deputado Daniel Silveira? E aí depois tem mais uma pergunta dele. Primeira é essa, depois tem mais uma pergunta dele aqui, doutor Maicon Vilaça. Quer que eu faça a pergunta? Repito. Tem um processo criminal... Faça por gentileza novamente. Tem um processo criminal. Caso eu seja condenado, tenho direito a um indulto semelhante ao que o presidente concedeu para o deputado Daniel Silveira? Vamos lá. Direito ele tem. Agora, se vai ser concedido, meus amigos, nós não sabemos. E deixa eu explicar para vocês, meu caro Lindomar, você que gosta de história, que é um mestre da história. Primeiramente, nós temos que saber o que é indulto, e eu vou falar ele em um espectro amplo, que nós vimos isso passar na televisão, que é o tal da graça.
O que é a graça? Foi concedido a graça para o Daniel. Será que o nosso atual gestor executivo do Brasil, ele fez uma graça para o Daniel? Não. A palavra graça, ela etimologicamente, ela advém até do cristianismo e do judaísmo. Então nós temos que remeter aí até uma questão religiosa, que é de salvação. E essa questão religiosa que trabalha seria a salvação, era que aquele momento, aquela pessoa que se necessitasse de uma salvação, Deus consideraria uma graça, consideraria ali um perdão. O que foi analisado ali de forma jurídica foi concedido para o Daniel Silveira, o deputado, a graça, em que no seu espectro mais íntimo, mais ínfimo da sua espécie de graça, é o indulto individual, em que o chefe do executivo, o presidente da República, ele pode escolher ali algum de seus pares ou qualquer pessoa ali que sofra uma condenação criminal transitada em julgado, que é um problema que nós temos no caso do Daniel, que não foi transitado em julgado, conceder a ele ali um indulto individual, ou seja, uma graça, uma salvação individual. E esse nosso caro colega que nos pergunta aí, Fernando Gonçalves, eu lembro ele, olha, Fernando, o senhor pode ter sim o direito de ter concedido ali a graça, ou o indulto individual. Não tem problema nenhum. Agora, para ser concedido, não basta ser na questão do indulto individual, porque o senhor tem que ser um breve conhecido ou um amigo de longa data do atual presidente, que somente nesse momento teria essa concessão, e que é uma previsão legal, prevista tanto na Constituição da República, bem como no nosso Código Penal. Doutor Maicon, obrigado pela primeira resposta, mas ele ainda pergunta aqui um pouquinho mais, ele vai um pouquinho mais além, e ele pergunta aqui para nós, o que ele precisa fazer para ele também ter direito a um indulto? O que ele tem que fazer? Olha, caso seja um indulto coletivo, torcer para que o Bolsonaro, ao final do ano, faça aquela concessão de indultos que tenha. E temos que lembrar que desde 2019, quando ele se tornou ali o nosso presidente da República, não houve a concessão de indultos coletivos. Na questão, e o coletivo abarca o crime no gênero, ou seja, o que significa? Determinado tipo de crime, sem violência, sem grave ameaça, elencado para todos no Brasil que responderam naquela determinada data e foram condenados naquela determinada data. Isso, o indulto coletivo. Todavia, entretanto, nós temos ali o indulto individual, que foi a concessão da graça para o Daniel Silveira, que foi individualizado, por isso que é o nome indulto individual, foi para determinada pessoa. E o que significa? Que, para que Vossa Senhoria tenha a concessão desse indulto individual, seja ali, pelo menos, esteja aos olhos do presidente da República, e que ele conheça o teu caso. E eu tive várias perguntas nesse sentido, em que meus clientes começaram, e aí, Maicon, o que eu faço para ter uma concessão desse indulto coletivo ou indulto individual? Eu falei, olha, o coletivo não tem desde 2019, quando o Bolsonaro assumiu a sua gestão. Contudo, agora teve individual. Pergunto, o senhor é amigo do Bolsonaro? Não. O senhor tem relação política com o Bolsonaro? Não. O senhor tem ali relação partidária com o Bolsonaro? Não. O senhor tem alguma possibilidade de mudar a política do Brasil para bom ou para ruim? Não. O senhor tem ali uma boa gama de preço político? Não. Então o senhor não terá concessão. Porque, como é para determinada pessoa, e já que ele é individual, traz para nós uma situação de pessoalidade. E essa situação de pessoalidade é perpassada pelo indulto individual. O que eu estou mandando meus clientes fazer? Manda uma carta lá para o Bolsonaro, vai que ele te atende. Vai que ele faça essa concessão. Já que ele não fazia coletivo, pode ser que ele faça individual. Ele muda a forma da sua gestão. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pode ir. Pode, claro. É porque se eu entendi bem, né? Muito embora o senhor falava do indulto, deixa eu fazer a seguinte pergunta. Supondo que uma outra pessoa se encontre diante da graça concedida pelo presidente, supondo que uma outra pessoa se encontre nessas mesmas condições, ou seja, um outro deputado federal enquadrado nas mesmas condições em que foi enquadrado o deputado Daniel Silveira. Se ele houvesse sido enquadrado naquelas mesmas condições, muito embora essa graça concedida tenha sido uma graça individual, ele faria jus à graça concedida? Ou, se eu melhorar, a graça concedida ela é individual, porque só tinha o deputado naquela condição, ou, havendo mais deputados naquela condição, a graça seria concedida também aos demais deputados enquadrados na mesma condição? Vamos lá, meu caro grande Rubão, amigo de longa data. O senhor me ensinou há muito tempo, e eu não vou falar tanto tempo, porque senão eu vou demonstrar a tua idade. Mas na época que nós estávamos nas cadeiras da PUC Minas, na PUC, gloriosa PUC Contagem. O senhor me ensinou um autor que eu fiquei fã.
ele se chama Maquiavel. E o Maquiavel, em seu livro, O Príncipe, ele tem uma passagem que fala assim: aos amigos, os favores, aos inimigos, a lei. Vamos lá. Do ponto de vista jurídico, o indulto individual ele deve ser concedido pelo presidente da República. E é claro, com essa passagem do Maquiavel, eu vou falar que aos amigos, os favores. E aí eu faço a inferência que esses outros deputados aí que Vossa Senhoria citou, se for ali de uma bancada que se posicionar a favor do presidente da República, é muito possível, sim. Agora, se for de uma bancada que não se posiciona a favor, eu duvido, porque aos inimigos a lei, que se aplique a lei, que se aplique a condenação, que se aplique ali de toda maneira ali o cumprimento da nossa legislação penal, que é o nosso estatuto repressivo, Código Penal, que se aplique a punição, que se cumpra-se a pena. Agora, quando você é de uma bancada favorável, que você é a favor, que sempre apoia os nossos projetos de lei, por que não fazer uma contraposição ao STF, até no sentido de fazer um controle ali político e de check and balance, e favorecer ali, trazendo ali aos amigos os favores. Então, nós temos esse viés. Não, eu entendi, Mike. Eu sei que se fosse apenas uma solução política, aliás, hoje nós estamos... Isso é o doutor responde, mas está me parecendo aqui uma como é que é? A pimenta política jurídica? Pimenta política ou jurídica? Pimenta jurídica ou política? Me fugiu aqui. Nós debatemos isso aí. Mas a minha pergunta era acerca da legalidade, ou seja, ainda que um pretenso deputado ou hipotético deputado não fosse do grupo partidário, do presidente que concedeu a graça, ele poderia fazer uso daquele instrumento em razão de haver sido considerado para um outro? Não poderia, porque é uma característica que quem concede o indulto individual é o presidente da República. Então não teria como o presidente da República não querer fazer isso. Imagine hipoteticamente eu, como um deputado mesmo que seja da bancada e não tenho uma relação próxima com o presidente para ter essa concessão. Vou pedir mediante habeas corpus. Quem vai conceder o habeas corpus? Poder Judiciário. Diferentemente que o ato realizado no indulto individual é o Poder Executivo, é o chefe do Executivo que o faz. E não tem nenhum instrumento jurídico semelhante ao habeas corpus que eu possa fazer o requerimento para ter o direito à igualdade com base no caso do Daniel Silveira. Então, hoje, juridicamente, qualquer deputado, qualquer pessoa que queira se ver enxergado da mesma igualdade, tanto material quanto formal, do Daniel Silveira, mediante o decreto do indulto individual, não terá chances. Não existe instrumento jurídico para isso. Ou seja, novamente recai a figura da pessoa do poder do chefe do executivo do Brasil que pode fazer essa concessão. Ou seja, então esse instrumento ele tem caráter personalíssimo mesmo. Exato. Por mais que se discuta, querendo ou não, a minha opinião como professor e a minha opinião como advogado, eu tenho que olhar o que está na lei. O que está na lei é aquilo que é possível. O que é possível? Houve a possibilidade da concessão ali do indulto? Sim. O Bolsonaro agiu corretamente? Sim, ele cumpriu a lei. Agora, se é moral, é outra discussão. E até uma discussão técnica que pode se abranger aí, que ele deveria ter esperado o trânsito em julgado. Mas esse instrumento, que é o indulto individual, foi utilizado poucas vezes no Brasil. E desse modo, não se tem ali uma consolidação do entendimento para quando e como deve ser usado. Diferentemente daquilo que nós temos no Poder Judiciário, a jurisprudência, que são alguns entendimentos reiterados ali, que vem traduzindo ali como deve ser aplicada a lei e a interpretação legal. Ou seja, nós caímos na mesma história. Ele agiu corretamente perante a lei? Sim. Se é moral ou imoral, totalmente discutível na nossa sociedade atual. E ainda mais prestes aí, estamos no ano eleitoral, e não é de hoje essa disputa com o STF. E essa disputa, se nós formos analisar com o STF, vem há 2 anos já, reiterado, após ele assumir o governo, não sabemos o porquê o STF cingiu com ele, isso aí é obscuro para nós. Até então, apoiava-se muitas decisões baseadas aí no que dizia esse atual presidente da República, e após essa cisão de pensamento, não sabemos o porquê, isso não é visto aos olhos nus, mas fez uma competição ali. É claro que o Bolsonaro ele pode ter ali o check and balance ali de controle do executivo sobre o judiciário, mas é descredenciar o judiciário, ele comprou uma briga. E querendo ou não, já do ponto de vista político, que política é vocês que entendem aí, eu só dou pitacos, ele cresceu 6% após essa decisão. A pesquisa realizada aí, ele cresceu 6% após a decisão de barrar a decisão do STF e ultrapassar no viés legalista.
Beleza, meu querido, você já falou demais no nosso programa hoje. Eu não quero nem ouvir a voz do Maicon hoje mais. Você quer alguma coisa, Danilo? Não gostou, não, Lindinho? Parabéns pro Dr. Maicon, cara. Brilhante, 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 brilhante. Muito bom. Ô, Leandro, pode liberar o homem? Eu acho que eu vou convidar o Maicon, vai ficar no lugar do Damião, porque ele tá assim. O Damião tá na alegria, o Maicon tá muito assim, voltado pro lado assim, das ideias do Damião. Não é, cara. Mas muito bom, cara. Brilhante, parabéns. Sobre a questão do decreto do presidente, a única coisa, até hoje, que eu concordei nesse programa com alguma coisa que o Bolsonaro fez foi com a questão de ele ter poder para emanar um decreto dessa magnitude. O restante, não. Tá? Agora, nós não vamos abrir o debate. Se vocês quiserem, eu estou à disposição também. Hoje eu tenho reforço, eu topo toda hora. Eu já falei da questão técnica, né? Eu tenho reforço hoje, toda hora que vocês quiserem eu topo, velho. O Maicon, ele é um criminalista, né? Só que eu sou um publicista. E como publicista, eu vejo que o decreto foi de forma inconstitucional. Né? Essa é a minha posição. Ela foi, apesar do decreto ele ser personalíssimo, né? Todos os atos da administração pública têm que ser pautados justamente na sua finalidade pública, né? Qual que é a finalidade pública disso aí? Qual que é o interesse público nesse decreto, né? Então, todos os atos da administração pública têm que ser pautados nisso. Baseados no direito administrativo, tá? E no direito público, eu vejo a inconstitucionalidade do decreto em cima dos princípios, não da moralidade também, mas não vamos explicar só da moralidade, mas dos outros princípios, principalmente o da impessoalidade, que o da finalidade é um desdobramento do princípio da impessoalidade. É isso aí. Gente, eu só queria fazer uma observação. Olha só, só queria fazer uma observação aqui. O doutor responde, a alma do negócio é a palavra do convidado ser incontestável, né? Então, o nosso doutor responde finalizou e a gente vai para o próximo bloco e vamos apenas agradecer ao doutor Maicon pela brilhante explanação com relação ao indulto, né? Que realmente foi brilhante, e vamos seguir para o próximo bloco. Até que enfim o Damião fez uma coisa que presta no nosso trem, e até então, porque convém, né? Porque até então o Damião não tinha feito nada de útil para a sociedade humana. Mas, de todo jeito, nós temos um convidado. E toda vez que a gente recebe um convidado da nossa casa, eu acho que a gente tem que ter, no mínimo, educação e deferência para com essa pessoa. Dr. Maicon Vilaça, você sempre será bem-vindo aqui no Trem. Você jamais será contestado. Você jamais terá sua palavra cassada aqui. Tá bom? Porque a nossa é caçada a todo momento, viu, Maicon? Ô, Maicon, você tem que dar você já foi caçado, viu, Maicon? Porque você é visita. Você já foi caçado aí. Palavra, viu, Maicon? Você tem que ligar, você tem que apertar o microfone. Não adianta, Maicon. Maicon, parabéns pela aula. Parabéns pela aula de direito criminal que você nos deu hoje aqui. Realmente muito bom. Até para os doutores entender como que a coisa funciona. Que o negócio não é só política, não é só paixão louca. O negócio é inteligência. Gente do céu, mas tá todo soltinho aí hoje, Damião. Tá bom, Damião. Tá bom, tranquilo. Sem paixões doidas, sem loucuras. Parabéns, doutor Maicon. Você tá de parabéns pela explanação. Damião, tá bom. Não, aqui quem determina quem tá bom sou eu. Agora pode falar. Damião Santos, muito obrigado pelas deferências e referências. Lindomar Gomes, meu grande amigo, muito obrigado pelas lembranças. Leandro, respeito demais sua posição, e é assim que a gente constrói um pensamento democrático, respeitando a posição do outro, com forma de diálogo, sem ali ofensas. E você é o cara, eu gosto demais de sentar contigo e bater papo. Muito obrigado aí. Rubão, meu secretário, vamos começar a dar uma olhadinha aí, porque a Andressa daqui uns dias tá magrinha novamente, tá? E você vai ficar aí, viu? Abraços, muito obrigado, pessoal. Valeu, galera. Valeu, Maicon, um abraço, até mais. Valeu, show de bola. Vai lá.